Bom, o ouvinte da Jovem Pan já sabe que as manifestações terminaram. Agora os desdobramentos aí em relação, né, ao que aconteceu nas rodovias, esses continuam. Por exemplo, a gente vai conversar agora ao vivo com a Graziane Giacomini, isso porque teve uma nota do Museu do Holocausto aqui de Curitiba, que acabou trazendo aí, né, um posicionamento diante da repercussão de um vídeo. É provável que você da audiência tenha acompanhado, né, um vídeo em que os eleitores bolsonaristas, inconformados aí com o resultado das eleições em Santa Catarina, eles fazem uma saudação à bandeira. Essa foi a explicação deles. Mas por muitos, aquele posicionamento, aquelas imagens, né, receberam críticas de que seriam ali atos referentes ao movimento nazista, que foi negado aí pelos participantes. Estavam falando que apenas estavam saudando a bandeira. Deu uma polêmica danada essa história, e agora aqui em Curitiba o Museu do Holocausto resolveu se posicionar. Então a Graziane vai contar pra gente exatamente o que diz aí o Museu do Holocausto. Bom dia, Grazi. Bom dia pra você, Rafa. Bom dia a todos. Rafa, após esses manifestantes contrários ao resultado das eleições usarem gestos de apologia ao nazismo em ações pelo Brasil, o Museu então do Holocausto em Curitiba publicou uma nota afirmando que o fato é ofensivo e um ultraje. A nota foi publicada nesta semana nas redes sociais do museu. Um dos registros, como você comentou, é de manifestações na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, em frente a uma base do Exército na cidade. De acordo com o Espaço Cultural, a tentativa de associar o gesto ao juramento à bandeira, então é um ultraje que a justiça e a educação antifascista precisarão se debruçar, diz a nota. O gesto lembra a saudação nazista, que significa salve a vitória, um dos principais símbolos prestados à Alemanha nazista. Ele foi usado nas décadas de 1930 e 1940 por seguidores de Adolf Hitler. De acordo com o Museu do Holocausto, o contexto social e histórico deveriam ser suficientes para que cenas como estas não fossem vistas nos dias atuais. Após o episódio, Rafaela, o Ministério Público Estadual de Santa Catarina abriu investigação que avaliou que não houve intenção dos manifestantes de fazer apologia ao nazismo. De acordo com o órgão, não há então evidências de prática de crime, mas a atitude é absolutamente incompatível com o respeito exigido durante a execução do hino nacional e pode gerar alguma responsabilidade. Isso então, segundo o Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Só para a gente lembrar que a apologia ao nazismo com a utilização dos símbolos é crime previsto em lei no Brasil, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa ainda, Rafaela. Obrigada, mas é um assunto que deu bastante polêmica, né, Riva? Aí nas redes sociais, por exemplo, da esquerda, você viu que tinham recortes lá dizendo que sempre foi um projeto, que nunca foi coincidência e tal. Resgataram até aquela história, né, do assessor que ficava lá no fundo, lá o Felipe Martins, fazendo sinais e tudo mais. Mas assim, o pessoal lá de Santa Catarina disse que estava saudando a bandeira. Tem sentido essa polêmica toda, Riva? Como é que a gente pode traduzir, analisar aí para o nosso ouvinte esses desdobramentos e uso de narrativas em cima dessas imagens? Rafa, hoje é a construção da narrativa primeira que vale. A narrativa primeira que chegou eram pessoas ali que estavam saudando algo como nazistas, o que seria um crime absurdo e cadeia neles, se assim fosse. Eu prefiro ficar, Rafa, com a versão do Ministério Público, que abriu a investigação e foi atrás. Ali, naquele momento, estavam saudando a bandeira e o pastor que estava ali à frente pediu para que esticassem a mão para fazer uma bênção à bandeira e tudo mais. O Ministério Público diz que não encontrou nenhuma testemunha, nem nada disso, que as pessoas relataram que foi assim que aconteceu. Se realmente é dessa forma, vida que segue, não aconteceu absolutamente nada. E eu prefiro, nesse momento, Rafa, sabe, naquele momento de conturbação, eu prefiro ficar com a versão oficial. Pra polêmica deixar de existir. Porque senão, pessoa a pessoa que estava ali ia ter que ser identificada e presa. E se vier de alguma outra investigação uma confirmação contrária, que elas sejam punidas. Mas, por enquanto, vamos ficar com a oficial até para apaziguar os ânimos. Mas que o nazismo tem renascido, isso é um fato. Tem renascido nos Estados Unidos, só que lá a apologia ao nazismo não é crime, as pessoas podem ir para as ruas, inclusive, fazer isso. Tem renascido dentro da própria Alemanha,
Tem renascido na Itália, tem renascido na Alemanha, tem renascido na UK. Tem no Brasil neofascistas. É um perigo, porque essa gente é tresloucada. Essa gente é extrema. Essa gente, se precisar, mata. A ideologia do nazismo é essa. É supremacia total. Se precisar suplantar o outro, sem medir esforços, farão. Isso tem que ser exterminado no ninho. Essas células têm que ser identificadas e exterminadas antes que a coisa vá para um descontrole. Eu tô falando de extrema esquerda e extrema direita, tá? Ultra. Isso aí é ultradireitismo. Como o ultraesquerdismo também nunca fez bem, de todos os lados. Mas ali me parece que foi realmente uma coincidência. Uma infeliz coincidência. Mas ao que parece foi. E tomara que seja só isso mesmo. 10 horas e 20 minutos.